para entrar nessa roda aqui conosco. Bom dia, senador! Pernambuco ou Brasília? Estou aqui em Pernambuco, prazer rever Renato, Conde, Adri também, uma alegria poder estar com vocês novamente. Sorriso largo hoje, hein, senador? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu, senador? O Brasil está com um sorriso largo, o Brasil inteiro, né? Acho que foi muito bom e eu acredito que isso muda muita coisa, né? Muito bom mesmo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Dri, tem mais superchat antes de fazer Deixa eu só, posso fazer uma pergunta para o senador Claro. Humberto Costa? Senador, o que você acompanhou a sessão e a gente acompanhou aqui, Rovai, Drina, na Fórum, no Prerro, e foi muito emocionante, foi uma vitória muito larga, né? 8-3 não é mole, ninguém esperava isso. Você esperava? Como é que está assim, o teu entorno, né? Também os parlamentares, né? Diante agora desse precipício que o governo vigente vai se enfiando com a questão da CPI também. Queria ouvir o senador com relação a isso. Veja, eu estava com um otimismo receoso, né? Eu tenho, lá na nossa assessoria da liderança, temos várias pessoas que participam diretamente da BJD, estavam acompanhando para e passo tudo que estava acontecendo no Supremo, e eles diziam reiteradamente que as coisas estavam bem encaminhadas, estavam tranquilas, mas a gente sempre fica com um pé atrás, né? Então, foi uma confirmação que nos deixou a todos muito felizes, muito satisfeitos. Na verdade, a conjuntura política já tinha mudado bastante, né? Pelo simples fato de o Fachin, naquele momento, ter anulado os processos, pelo fato de a segunda turma ter tomado aquela decisão de declarar o Moro como suspeito nos processos de Lula. Isso já tinha mudado bastante o cenário. Por exemplo, aqui no Nordeste, você pode ter certeza que não tem centrão unificado para apoiar outro candidato que não seja Lula, né? O instinto de sobrevivência de parlamentares, de prefeitos, de governadores aqui no Nordeste vai dar um fortalecimento muito grande para a campanha de Lula. E, na verdade, eles é que precisam de ter o apoio de Lula aqui, né? Então, acho que isso mudou muito. E esse cenário do buraco em que o governo Bolsonaro está se metendo foram muitas coisas, né? Foi a questão dessa terrível gestão da pandemia, o problema das vacinas, né, que é parte do processo da pandemia, a crise com os militares, a perda do apoio do setor financeiro e essa reentrada de Lula no cenário político com a recuperação dos seus direitos, né, que lhe podem permitir a participação na eleição. Fantástico. Senador, eu tenho uma pergunta, já que o senhor falou de eleição de 2022, uma pergunta que diz respeito ao seu Estado. Seu Estado é estratégico para as alianças, para a Aliança Progressista, porque é um Estado onde o PSB mantém uma hegemonia há muito tempo e onde se dá a hegemonia também do PSB nacional. Onde está a hegemonia do PSB nacional? Que aqui entre nós, o que se fala por aí é que quem manda no PSB nacional é a Regional Pernambuco, né? Se não passa Pernambuco, não fala assim, não tem resolução. E o Lula sendo candidato abre uma chance maior de se fazer uma aliança com o PSB. O senhor já está olhando isso em perspectiva? Como é que estão as conversas aí? Porque o cenário de Pernambuco é o seguinte, para quem não conhece um pouco lá, a vice do Câmara é do PCdoB, a Luciana.
o Câmara sai candidato a senador, não é isso, o senador Roberto Costa? Ele vai disputar o Senado, pelo que a gente está sabendo aqui. A Luciana fica no mandato. A Luciana sai candidata a governadora ou a Luciana vai fazer um acordo com o PSB para lançar o ex-prefeito de Recife? O PT sai com a Marília Campos, fecha com a Luciana, faz uma chapa conjunta ou fecha com o ex-prefeito Roberto Júlio, não. Qual que era o ex-prefeito? Geraldo Júlio. Geraldo Júlio. Enfim, como é que está isso tudo aí? É um quebra-cabeça que parece localizado, mas que tem grandes impactos para a Aliança Nacional, né? Bom, eu acho que em Lula sendo candidato, o PSB deve ter uma posição de tender a uma aliança conosco para além do estado de Pernambuco. A reunião que Lula fez recentemente com o PSB contou com a presença do governador Paulo Câmara, mas contou com a presença do presidente Carlos Siqueira, que sempre teve uma posição muito crítica em relação ao PT, contou com a posição do governador, com a presença do governador Casagrande, contou, inclusive, com a presença do Márcio França. Então, é uma sinalização de que o espaço para uma conversa, um entendimento do PSB com o PT não está unicamente centrado no entendimento em Pernambuco, né? É lógico que nós aqui não vamos gerar nenhum problema, nenhuma dificuldade para o entendimento nacional, mas é importante que esse entendimento nacional anteceda qualquer debate aqui no Estado, porque nós vivemos aqui uma situação muito difícil na eleição municipal. O segundo turno foi marcado por uma campanha feita pelo PSB de Recife, pelo prefeito eleito, que foi de um ataque muito frontal, desleal ao Partido dos Trabalhadores, e obviamente que isso deixa sequelas. É possível que possa existir um entendimento, não é? Mas certamente que nós vamos ter que conversar um pouco com relação a isso, né? A nossa relação com o governador Paulo Câmara é a melhor possível. Eu não sei se o objetivo dele é ser candidato a senador, ou se ele vai concluir o mandato, ou se ele será candidato a deputado federal. Acho que todas essas possibilidades estão sendo cogitadas. O PT, por seu turno, ele pode tanto compor uma aliança, embora aí tenha que ter uma participação efetiva na disputa majoritária, mas o PT também pode apresentar um nome à Frente Popular e o PT pode, em última instância, também ter uma candidatura própria aqui no Estado. Tudo isso está na perspectiva, né, dessa discussão. Ficaram com o microfone. Você está no mudo, e os superchats. Tá bom, vamos lá. Olha só, Rossana, tem um pedido aqui para o Conde. Obrigada, já posso pedir o Conde em casamento sem ser na página dele. Valeu, Rossana. E tem mais superchat do Wagner Pereira, que você já leu, só vou pôr na tela aqui, que é nada disso seria possível sem o histórico feito pelo Walter Delgatti. E tem mais superchat, espera aí que já estou pegando. Vovôs e vovós, para mim o Lula ganha folgado no primeiro turno. O que nós precisamos nos preocupar agora é eleger um parlamento aliado e não conspirador. Tem aqui também mais uma membra, Silene, bem-vinda. E tem também superchat da Thaisa Asfora. Pernambuco precisa se livrar da família Campos, diz ela. E tem também mais aqui Humberto Miranda.
Conde, você acha que o Datafolha soltará uma pesquisa agora perguntando se o eleitor teria votado em Lula em 2018? Só de sacanagem. Vamos falar de pesquisas aqui. Tem mais o Nilson Ricardo. Olha só, o Nilson diz: qual ou quais votos vocês mais gostaram ontem? Pergunta interessante. Vamos ver. E tem também aqui o Décio Amadil. Apesar do palanque do Cássio pau-mandado, do Fux e do próprio Fachin, grande vitória ontem. Parabéns, Fórum, sigamos na luta, Lula presidente 2022. Deixa eu ver se tem mais superchats. Vocês podem continuar mandando superchat e sendo membros. É só clicar aqui embaixo, seja membro, você fica membro aqui do canal. Então, a gente tem algumas perguntas aí. Primeiro, quais votos vocês mais gostaram? E essa questão da pesquisa. Na última pesquisa da Datafolha já não veio, eles já não fizeram, ou se fizeram, não divulgaram, a questão sobre as eleições, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria. Não teve essa última pergunta na Datafolha, e na pesquisa Fórum, que sempre sai, antes saiu um pouquinho antes, agora nessa última saiu meio junto, a Fórum fez a pesquisa e o Lula já ganhava do Bolsonaro. Foi a primeira pesquisa a apontar o Lula na frente do Bolsonaro no segundo turno e no primeiro. A gente saiu antes do Poder Data, a gente saiu antes do... O Datafolha não saiu, né? Saiu antes da ideia Big Data de todo mundo. E quando saiu, muita gente ficou sacaneando no Twitter. Pesquisa assim até eu faço, Rovai. A gente, isso aqui eu puxo, você pediu para o Lula os números, ele te passou, pai de santo. Aí saiu cravada, idêntica a do Poder Data na sequência. Então, eu posso dizer o seguinte, já que eu sou pai de santo, eu vou prever como vai ser a eleição de 2022. O Lula vai ganhar. Ponto. Não precisa fazer pesquisa. Conde e senador Humberto Costa. Deixa eu, antes do senador, até porque eu quero aproveitar a presença do senador para fazer também, encaminhar aqui uma questão para ele. Primeiro, falar que o pedido de casamento da Rosana Rota, aceito, tá? Já que eu não estou no meu canal, agora eu posso aceitar aqui numa boa. Obrigado, Rosana. Um beijo para você. Sobre a pesquisa do Datafolha, o Datafolha se acovardou, né? Podia ter feito uma pesquisa para publicar nesse domingo na Folha de São Paulo, para dar aquela pressionada no STF, mas não precisou também, né? Não precisou porque o STF seguiu o caminho certo aí da defesa do Estado Democrático de Direito. E acho que o voto, sobre o voto importante, o voto do Alexandre de Moraes foi muito importante, porque foi o primeiro voto que abriu a divergência, né? Se não me engano, o Fachin votou, depois, acho que já foi para o Alexandre, se não me engano. E não, aí abriu... Foi o Cássio com K. Ah, não, foi o Cássio com K. Então, foram 2 votos, né? Na verdade, o Cássio com K abriu a divergência, e o Alexandre, acho que ele deu o tom, porque o voto do Fachin foi muito cansativo, cheio de idas e vindas e tal. E aí, quando o Alexandre votou, e a gente estava fazendo a transmissão ali junto com os juristas e tudo mais, ali já os juristas já falaram assim: epa, vai acontecer alguma coisa diferente aqui hoje, porque eles não esperavam o Alexandre votar daquele jeito, pela manutenção da exclusão do fórum da 13ª Vara de Curitiba no Lula. Agora, eu queria, vou passar para o Humberto Costa, se vocês me permitem, já deixando uma questão, que é assim, como é que vai ser, senador, essa campanha, né, um país que mergulhou de novo na miséria, na fome, na devastação do meio ambiente, como nunca antes, nem na ditadura militar, também mergulhou nas entranhas da corrupção, e você tem um desemprego, né, inflação, desorganização da produção. Como é que vai ser essa campanha? Você acha que ela vai se parecer com as campanhas do passado? Como é que você sente esse momento aí do debate público no país, que vai ter de ser restaurado, né? Eu tenho a impressão que será, sem dúvida, uma campanha difícil, mas será uma campanha que quem conseguir trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de que é possível construir uma outra realidade, tem tudo para ter um bom desempenho. E eu não tenho dúvida de que quem melhor
pode encarnar esse sentimento de esperança é o presidente Lula, né? A esperança de volta. Até porque, ao longo dos governos do presidente Lula, o Brasil conseguiu enfrentar e superar alguns dos problemas que são extremamente graves hoje, não é? Por exemplo, a política ambiental dos governos de Lula e Dilma marcaram fortemente o Brasil, inclusive na sua imagem internacional. O combate à fome, que culminou em 2014 com a saída do Brasil dos registros do chamado Mapa da Fome, também foi uma marca importante. A geração de empregos, que fez com que nós chegássemos ao final de 2014, apesar da crise, ao menor desemprego, a menor taxa de desemprego da história do Brasil, menos de 5%. Não é? Além da geração de renda para a população, a diminuição da desigualdade, a melhoria das políticas públicas em termos de saúde, de educação. O grande problema é que nós vamos encontrar uma terra tão arrasada que é preciso um certo comedimento nessa mensagem de esperança. Nós vamos ter que passar aí, ganhando a eleição, se Deus quiser, um ano e meio, 2 anos, somente arrumando as coisas para poder passarmos a pensar num projeto mais estratégico, né? Mas eu acredito que será uma eleição polarizada, apesar de a impressão que nos passa é de um processo acelerado e intenso de desgaste do governo Bolsonaro, mas eu, que já achei em alguns momentos que esse governo estava prestes a cair, eu identifico que Bolsonaro tem uma resiliência importante e que nós não podemos pensar no Brasil dos últimos anos dentro de uma racionalidade que a gente usa de maneira geral, né? Há hoje uma irracionalidade que campeia e que faz com que nós, muitas vezes, erremos nos nossos prognósticos e nas nossas avaliações, né? Eu diria que, numa situação normal, o Bolsonaro não teria condição nem de chegar no segundo turno. Mas, a julgar pelo que existe hoje na sociedade brasileira, eu acho que nós só podemos descartá-lo como um candidato de peso diante dos fatos, né? Se eles se impuserem a nós. E se ele se mantiver com alguma força, sem dúvida vai haver uma polarização que vai, mais uma vez, colocar esse centro-direita numa posição de muito isolamento, né? E eu acredito, inclusive, que a viabilidade eleitoral de Lula vai fazer com que muitos setores, digamos assim, de centro-direita, eles possam aderir à nossa candidatura. Vamos ver, né? Muita coisa vai acontecer ainda daqui para frente. Mas a tragédia social que nós estamos vivendo, a tragédia sanitária, tudo isso, eu acho que coloca uma perspectiva da volta de Lula como algo muito forte. E, senador, e a questão da CPI? Ela até onde ela pode chegar? Será que não chega até uma... muita gente tem dito que ela abriu ainda mais espaço para essa questão do impeachment, né? Será que é possível chegar até um impedimento do Bolsonaro antes das eleições de 2022? Só desculpa acrescentar, senador, e sendo que tem agora o Renan Calheiros como relator, acho que nossa audiência talvez uma parte não saiba, mas já foi definido o senador Renan Calheiros como relator, e o Assis, né, como presidente, que é do PSD, um pouco mais próximo do bolsonarismo, mas também não é alguém tão assim próximo. Eu queria que a senhora até fizesse um mapeamento dessa CPI. São 11 membros, quantos estariam mais para cá e quantos mais para lá?
Veja, eu acho que mais para cá nós temos aí muito bem definidos 6, né? O senador Otto Alencar, que é do PSD, o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede, o senador Tasso Gereissati, que é do PSDB, e além deles, eu como integrante do PT e os 2 senadores do MDB, não é? O Eduardo Braga e o Renan Calheiros. Eu acho que esses 6 formam uma maioria que está preocupada em fazer uma investigação aprofundada e claramente estabelecer uma responsabilização por tudo que está acontecendo no Brasil hoje. O senador Omar Aziz, eu acho que tem uma posição mais independente, não é? Eu acredito que deve ser um nome, inclusive, palatável para a base do governo, né? E nós esperamos que também a força da opinião pública, os olhos de todo o Brasil estão dirigidos para essa CPI, a mídia, tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa também, e eu creio que é possível se fazer um bom trabalho, né? Os fatos são gritantes, né? Nós vamos, na prática, constatar e aprofundar aquilo que já foi denunciado por partidos, pela mídia, enfim, né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir produzir um substrato e dar todas as condições, até mesmo para uma decisão de um impeachment. Aí vai depender, não é, da negociação entre o presidente Bolsonaro e o Centrão. Até que ponto o Centrão está disposto a se imolar, não é, juntamente com o Bolsonaro. Se nós julgarmos pelos exemplos históricos anteriores, eles já devem estar marcando o momento de partida. Mas no Brasil tudo é possível nos dias de hoje, não é? A marca da conjuntura política no Brasil, desde o golpe de 2016, é a instabilidade, não é? Então, eu estava conversando ontem com o pessoal do GTA do PT. Em janeiro, nós estávamos fazendo conta de quando Bolsonaro caía, agora em 2021. Em fevereiro, estávamos todos de cabeça baixa, porque ele conseguiu produzir um acordo envolvendo Câmara e Senado que o blindaram de um impeachment, né? Mas a gestão da pandemia, o problema do agravamento da condição social e a absolvição de Lula geraram um pandemônio que agora está tudo mais favorável para quem está contra Bolsonaro, né? Não sei como vai ficar daqui para frente, mas eu acho que a CPI vai ser um fator importante para aprofundar o desgaste de Bolsonaro e, quem sabe, reunir mais elementos para um impeachment. Embora elementos já existam, a questão hoje é política, para se aprofundar ou não o caminho para o impedimento. Senador, seria interessante se o senhor pudesse fazer aqui para a gente um desenho de como deve funcionar a CPI, para que as pessoas entendam, né? Como que deve ser o começo, se forma o grupo, se chama depoimentos, qual o foco principal dela, se essa história de abrir para estados e governadores, que eu não temo que isso se modifique muito. Queria que o senhor, inclusive já tendo essa maioria, pelo que o senhor está dizendo, tem 6 senadores ali, que podem dar um pouco um rumo para ela, né? Sim, eu acho, em primeiro lugar, que, de um modo geral, como é que nós vamos nos posicionar? Aí eu só estou podendo falar pelo PT. Eu estou absolutamente convencido da tese dos pesquisadores da USP de que Bolsonaro adotou conscientemente uma tese para o enfrentamento à pandemia. A tese de que o mais importante era que a população se contaminasse o mais rapidamente possível, em larga escala, para desenvolver a imunidade coletiva ou de rebanho.
se essa tese é verdadeira e ela está consubstanciada nesse estudo, nas ações que o governo executou até agora, elas representam, inclusive, um crime doloso, porque todos as instituições internacionais, sanitárias, os grandes especialistas disseram que nós não estamos lidando com um vírus de gripe, nós estamos lidando com um vírus que produz, até atingir grande parte da população, uma verdadeira devastação e que tem, inclusive, uma produção de imunidade natural extremamente curta do ponto de vista do tempo. Então, essa é a primeira questão que nós temos que procurar investigar, se realmente houve essa intencionalidade por parte do governo. A segunda coisa é que, como nós estamos no meio da pandemia ainda, e também as opiniões e os estudos demonstram que aqui no Brasil ela está longe de atingir o seu final, seja porque a vacinação é lenta, seja porque a vacinação sozinha não vai permitir esse controle, não é? Então, nós temos que discutir ainda o que precisa ser feito e o que está sendo feito. Eu acho que uma das primeiras ações é levar o ministro atual para ele explicar o que é que ele vai fazer para garantir vacina, o que é que ele vai fazer para garantir isolamento social, o que é que o governo vai fazer para ainda nós enfrentarmos esse drama do colapso do sistema público de saúde. E, paralelamente, nós vamos aí investigar toda essa responsabilidade. Um governo que sabotou as medidas de prevenção, de isolamento social, desde o primeiro momento, um governo que não promoveu testagem, que deixou que testes perdessem a validade, que não preparou o Sistema Único de Saúde para ter leitos hospitalares em quantidade suficiente para atender, inclusive, no tratamento intensivo, que não providenciou equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, o que faz com que o Brasil seja o país onde mais profissionais de saúde adoeceram e morreram em todo o mundo. A responsabilidade do governo pela disseminação de tratamentos absolutamente ineficazes para o enfrentamento à Covid-19, tratamentos, inclusive, que estão produzindo efeitos colaterais gravíssimos em quem se dispôs a utilizá-lo, o gasto, inclusive, do dinheiro público. Eles estão falando em corrupção, mas e o gasto do dinheiro público para produzir cloroquina, comprar ivermectina, não é? Publicidade que eles fizeram para estimular com esses sites da morte, não é? O uso desses medicamentos, a produção desses remédios pelos laboratórios públicos oficiais, a ação que o governo executou para descredibilizar a utilização das vacinas. Vocês estão vendo agora a quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e que ainda não se vacinaram com a dose complementar, e que o governo também não está fazendo nada para que isso ocorra. A ação danosa, criminosa dessas fake news que agora estão descredibilizando a vacina da AstraZeneca, né? Primeiro tentaram tirar a credibilidade da Coronavac, e agora quase que 90% da população que já se vacinou foi com a Coronavac, mas eles agora estão em cima da AstraZeneca, porque em alguns países do mundo, por razões que eu acho que são mais comerciais do que epidemiológicas, em alguns lugares a AstraZeneca não está sendo recomendada para quem tem mais de 60 anos, a Dinamarca proibiu e tal, e esse pessoal utiliza isso para fazer uma campanha forte contra a AstraZeneca. Ora, se no Brasil a gente só tem AstraZeneca e Coronavac, se você faz uma campanha para as pessoas não tomarem a AstraZeneca, como é que vai caminhar
esse processo de vacinação, né? Então, são essas coisas todas que a gente vai precisar investigar. Inclusive, nós não vamos poder deixar barato a atitude de profissionais de saúde que se transformaram aí em instrumentos do bolsonarismo. Veja que contradição. Essa expressão médico-bolsonarista, ela é uma contradição em si. O bolsonarismo é sinônimo de morte. E o médico, pela sua formação, pelo que a profissão representa, não podem ser mensageiros nem atores da morte, mas o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais têm que sentar nessa CPI. É isso que eu ia lhe perguntar. Para a sua atitude criminosa de estarem respaldando médicos para estarem prescrevendo ivermectina, para estarem prescrevendo cloroquina. Não, isso não pode ficar barato, não. Planos de saúde, como o Prevent Senior, por exemplo. Planos de saúde também. Planos hospitais. De saúde também. Tudo que tiver, porque agora não há mais nenhuma... Qual é a polêmica? Eles vão para o banco da CPI, então, senador. É isso que o senhor está dizendo? Tem que ir. Planos de saúde, PRM, hospitais privados vão sentar na minha avaliação, tem que ir. Não há nenhuma controvérsia quanto à ineficácia desses remédios, quanto aos efeitos colaterais. Então, se nós estamos querendo investigar a responsabilidade por tantas mortes, isso também tem que ser levado em consideração. Eu faço questão, como integrante da CPI, de apresentar os requerimentos e quero ver esse pessoal sentado lá para justificar a sua posição, a sua atitude. Legal. Tem aqui um superchat, vai, antes da gente continuar aqui a entrevista, o debate. Vovôs e vovós, Conde, leia a aposta que fiz numa mensagem na madrugada de hoje, não é aquele R$1 que você costuma fazer. Mensagem para o Conde do Vovôs e Vovós, e tem mais superchats aqui. O Enio Barroso, um grande beijo para o Enio, ele diz: viva o Estado etílico, democrático e de direito. Obrigada, Enio. Um grande beijo. E tem mais um superchat aqui, deixa eu pegar, do Christopher Cardoso. Desculpe, saindo do tema, senadores, sobre a legalidade da grilagem, através do PL 4348-2019. E temos também, acho que são esses superchats, lembrando que daqui a pouco também teremos, como todas as sextas-feiras, o Marcos Caseirão das massas, como diz o Rovai, médico infectologista, respondendo as perguntas sobre pandemia, vacinação e Covid-19. Senador, quer falar sobre esse projeto? Vamos passar antes para o Conde, Dri, para ele ver se ele tem alguma pergunta. Opa, Conde. Então fica essa questão do projeto na sequência para o senador responder, porque é importante responder aqui ao espectador aqui da Fórum. Eu só vou fazer um comentário breve, acho que até para introduzir também a fala do senador. Eu fico pensando eu vejo que o senador Humberto é muito cuidadoso para falar do governo, falar da situação terrível do governo, porque o governo já renasceu em outras vezes, e quando se abre uma janela, né, uma janela de fustigação real, depois ela vai se fechando. Mas dessa vez, senador, se você me permitir, eu acho que foi diferente, porque os 3 comandantes das Forças Armadas saíram, uma coisa inédita na história brasileira, ou seja, o Bolsonaro perdeu esse apoio, aspas, que tinha das Forças Armadas, se é que de fato tinha. O STF está produzindo uma sequência interminável, impondo derrotas ao Bolsonaro, assim, de maneira quase que maníaca, enfim, importante, democrática, até porque o Bolsonaro representa o outro lado dessa história. Então, eu queria colocar da seguinte forma, quer dizer, ainda existe o risco de golpe no Brasil, mais uma vez. O Brasil é um país que tem essa tradição golpista,
E agora, militares, a gente já não vê tão no horizonte, já se parou de falar um pouco dessa coisa do golpe. O STF também, o STF não deu golpe. Será que estamos livres até 2022 de golpe? Eu acho que a probabilidade disso acontecer diminuiu bastante, né? Especialmente por conta da perda do apoio de Bolsonaro dos setores do sistema financeiro. Hoje, a elite econômica que sustenta o governo Bolsonaro é o Luciano Hang e outras figuras decrépitas, né, que eu acho que não representam, de fato, o pensamento da maioria da elite econômica brasileira. O setor financeiro não está com ele. A condução da pandemia está atrapalhando os negócios, enfim. Então, ele já não tem esse apoio. Entre os militares, na pior das hipóteses, há uma divisão em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que diminuiu muito essa chance. Hoje, o apoio que ele tem é essa parcela da população que ainda acredita no governo e tal, aquele núcleo duro que ele tem aí, talvez de 10%, 15%, e ainda mais uns 15% que estão esperando, sinceramente, eu não sei o quê. E acho que tudo isso que aconteceu agora em relação ao presidente Lula, as decisões do Supremo, elas também vão abrindo a cabeça dessas pessoas para saírem dessa verdadeira cegueira de que o grande problema do Brasil era a corrupção, que o PT destruiu o Brasil, e as pessoas estão sentindo. Se o senador me permite, só uma parte, né? Quer dizer, nenhum general tuitou depois do 8-3 do STF de ontem. Com certeza. Não, eu acho... Verdade. Bem lembrado, Conde. A minha posição, Conde, eu acho que ela é muito mais uma superstição do que uma avaliação política, porque em abril de 2019 eu participei de uma reunião com uns 25 a 30 senadores que nós estávamos discutindo a impossibilidade da continuidade do Bolsonaro, porque essa loucura toda já acontece de muito tempo, talvez porque alguns de nós conhecemos Bolsonaro de longa data. Eu conheci essa figura quando eu fui deputado federal em 95, mas sabia quem era e que jamais o Brasil ia ter um quadro diferente desse que a gente está vivendo agora. Então, eu fui daquelas pessoas que dizia nas reuniões do PT, ele não termina o governo, ele não termina o governo, ele não fica até o final do ano. Mas cada vez que eu dizia isso, ele se reorganizava, enfim. Então, talvez hoje seja mais uma superstição do que mesmo uma avaliação. Eu concordo com você. Eu acho que qualquer um outro já teria caído, né, diante de tudo que aconteceu e tá acontecendo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Nós não podemos negar que ele tem uma base social ainda significativa, é uma base social barulhenta, não é? Que ameaça, que intimida, mas eu acho que realmente o enfraquecimento dele é muito evidente, muito consistente, né, em comparação com qualquer outro momento que nós vivenciamos. Com relação ao projeto, eu não sei se ele está falando do projeto de ontem. Ontem eu estava extremamente dividido e esse negócio agora de funcionamento remoto, né? Eu estava com o meu telefone ligado nas informações do Supremo e atendendo muita gente da imprensa que queria saber sobre a CPI, um outro computador ligado na sessão do Supremo, um outro numa reunião ligado na sessão do Senado, um outro numa reunião lá em Pernambuco. Eu não sei se ele está se referindo ao projeto de ontem, que me parece que nós conseguimos minimizar um pouco o que se estava tentando trabalhar de legalização, de ocupação de terras, especialmente na região norte. Mas eu lhe confesso que eu não acompanhei a fundo. Votei conforme o líder do meu partido orientou. Ou se ele está falando daquele projeto de lei anterior,
em que havia uma proposta de legalizar de uma forma muito mais ampla esses terrenos grilados, especialmente lá na Amazônia. Eu vou ficar te devendo uma avaliação melhor sobre isso, né? E agora, com certeza, com essa CPI, e eu também estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, né? Vai ser muito difícil minha cabeça poder acompanhar outras coisas, né? Com certeza. Agora, nos próximos dias, acho que CPI do genocídio, né? Como a gente tem falado, a gente não fala CPI da Covid, a CPI do genocídio vai dominar aí bastante a pauta. Tem mais alguns comentários aqui que eu queria colocar, da Deise Azevedo. Em vários postos de saúde, como em Cabo Frio, as receitas já trazem a ivermectina pré-impressa. Olha só, a Deise está colocando aqui. Tem a Cibele Melo. Senador, a possibilidade do uso da ivermectina por mulheres grávidas, tive acesso a uma declaração de que a mesma pode provocar mutações genéticas, isto procede? Já o Marcos Caseiro também está chegando, a gente pode colocá-lo aqui também para responder. E a Andréia Barcarolo, gente, ótima cobertura de vocês das votações do STF, acompanhei na íntegra. PS, que energia você tem, Conde? Espero que semana que vem o Supremo continue e confirme a parcialidade do juiz ladrão. Pois é, e a semana que vem tem mais, e ainda tem na quarta-feira Felipe Neto, né? E amanhã tem Reinaldo Azevedo, né? Do grupo Prerrogativas, que a Fórum também vai retransmitir. Legal, e quem não é ainda seguidor, né, tanto do Prerrogativas quanto da página do Conde, faz favor, vai lá, se inscreve na página do Conde, se inscreve na página do Prerrogativas. Estou certo ou estou errado, Conde? É isso aí. Você sabe que eu costumo não pedir essas coisas, porque eu sou meio eletrizado, né? Acabo esquecendo, mas eu tenho que pedir sempre, e reforço essa generosidade aqui do meu querido Rovai, Renato Rovai, diretamente de Cuba, para inscrições aqui no canal do Conde, no Prerrogativas. E só reiterando o que a Adri falou aqui, eu estou preparando nesse momento o roteiro para a entrevista com o Reinaldo Azevedo, vai ser bastante interessante. Pedro Serrano participa, Luciano Boatê, também jurista do Rio de Janeiro, vai participar, e a equipe Prerro. E também a de quarta-feira com o Felipe Neto, que teremos aí o Augusto de Arruda Botelho participando aí como arguidor. Ali vai ser muito, vamos falar de redes sociais e liberdade de expressão, que são os temas caros assim para o Felipe Neto também, vai ser muito bacana. Muito legal. Bom. Senador, eu sei que o senhor também tem seus compromissos aí. Uma palavra final do senhor aí sobre uma análise final de conjuntura, o que a gente pode esperar para os próximos dias aí. Tá, antes eu queria dizer uma coisa, veja, não há na CPI nenhum impedimento que nós possamos investigar fatos relativos à ação de estados e municípios na medida em que envolvam a aplicação de recursos federais, não é? Os bolsonaristas e os moristas fizeram, inclusive, aquele pedido de uma segunda CPI na visão de que vão fazer investigação de governador e de prefeito. Isso não vai acontecer, mas pode haver a investigação do fato, havendo evidências de que houve algum tipo de malversação de recursos. Nós vamos encaminhar para as assembleias legislativas, câmaras de vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, etc, etc, etc. Porém, coisas como essa, de quem pegou o dinheiro público para comprar ivermectina, para comprar cloroquina, nós vamos investigar também. Pelas duas razões, por ter feito a utilização inadequada do dinheiro federal que foi para o município ou para o estado, mas também por ter adentrado nessa questão da prescrição de medicamentos que são não potencialmente, são verdadeiramente danosos
à saúde. Então, esses prefeitos, é até bom se vocês puderem mandar para a CPI quais foram essas prefeituras que andaram distribuindo, preconizando. Aquele prefeito de Natal, com certeza nós vamos para cima dele. Sorocaba ontem fez pesquisa, Bauru. Nós vamos para cima, sim, desse pessoal. Vai ter que responder. Não é? A outra questão relevante é o seguinte: muitos desses recursos que foram para prefeituras que alegadamente estariam aplicando incorretamente, que houve superfaturamento de compras e tal, advém de emendas parlamentares. Então, se também se identificar que esses recursos aí que foram mal utilizados, eles foram mal utilizados também por quem transferiu emenda parlamentar para lá, tem que ser investigado também. Porque o que os bolsonaristas querem é transformar uma CPI que é para investigar a ação criminosa de Bolsonaro em alguma coisa que vá para cima dos estados e dos municípios. Eu acho que nós não podemos aceitar que isso aconteça. Bom, por último, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito trágico para a nossa população, não é? Além dessa tragédia sanitária que nós estamos vivendo, a tragédia social, a tragédia política, não é? Mas eu acho que temos uma luz no fim do túnel, porque, com certeza, o Bolsonaro tem agora, sim, uma perda de espaço muito consistente. Acho que, se ele não vier a sofrer o impeachment, deve chegar no ano que vem muito enfraquecido. E o lado positivo, a luz no fim do túnel, é que eu acho que a cada dia que se passar, uma eventual candidatura do presidente Lula vai se tornar algo não só irreversível, mas como algo que tem uma perspectiva muito, muito grande de êxito, né? E cada um de nós tem que fazer a sua parte para que o Brasil vire a página, não é? dessa experiência histórica que eu espero que a gente nunca viva mais, não é? De ter alguém como Bolsonaro e como essa extrema-direita que ascendeu pela via eleitoral, né? É isso. Muito bom. Antes do senador ir, deixa eu só, Rovai, mostrar um desenho do nosso querido desenhista aqui, o João Pedro, que fez aqui em homenagem aqui ao senador. A gente manda depois pelo WhatsApp. Desenhista autista aqui, que está ficando mais famoso do que, olha, daqui a pouco ele vai estar na CNN Internacional. Senador Costa, muito obrigado, tudo de bom para o senhor. Eu vou lhe mandar o desenho e depois a Adri lhe manda. Aí, se o senhor quiser fazer um quadrinho aí, já para dar sorte, né, com a bandeira ali do Pernambuco. E muito obrigado por estar sempre disponível aí para vir aqui bater um papo conosco, viu? Obrigado, um grande abraço a todos vocês. Obrigada, senador. Valeu.